Vamos ver aqui os demais dados da pesquisa. A pesquisa ainda avaliou a percepção do eleitorado sobre o vazamento das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Então, foram questionadas especificamente sobre as notícias envolvendo aquela reportagem do Intercept sobre o financiamento do filme Dark Horse. Pergunta então que foi feita aos entrevistados. Na sua opinião, a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, retrata? Primeira resposta: evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro com o escândalo do Banco Master. 51,7% dos entrevistados, ou seja, mais da metade dos entrevistados entende que essa conversa é uma demonstração de que Flávio Bolsonaro tem relação com o escândalo do Banco Master, algo que o próprio senador contesta veementemente. Ele diz que estava apenas buscando financiamento privado para o filme em homenagem ao seu pai, e ele aposta na tese de que esses pedidos de recursos ocorreram antes de Daniel Vorcaro ser preso. Essa conversa que foi retratada na reportagem do Intercept aconteceu um dia antes de Daniel Vorcaro ser preso, ainda sem informações mais detalhadas sobre as investigações que corriam contra ele, porém já se sabia que havia problemas ou polêmicas, ao menos, a respeito da estratégia de compra do Banco Master pelo BRB. Vamos seguir aqui, ó, segunda pergunta. Deixa eu só voltar um pouquinho ali, desculpa, gente, só para trazer as demais respostas. Ó, 33% dos entrevistados entendem que foi uma tentativa legítima de conseguir apoio financeiro, argumento então dado pelo próprio Flávio Bolsonaro, e 12,1% entendem que isso foi uma relação, demonstra uma relação de proximidade entre Flávio e Daniel Vorcaro, mas sem comprovação de ilegalidade. Mas mais da metade entende que houve sim irregularidade. Pronto, pode seguir, gente. Deixa eu passar para a próxima tela. Ó, aprovação de desempenho, então, do presidente Lula. Como é que está evoluindo o cenário de aprovação e desaprovação de Lula? Lembrando, antes mesmo desse episódio, o presidente Lula já estava demonstrando em algumas pesquisas de intenção de voto uma leve retomada da aprovação do seu governo e da sua aprovação pessoal, na esteira aí daquele pacote de bondades que Lula tem anunciado aí com uma sucessão de medidas que tem um olhar muito mais voltado para o humor do eleitor. Resultado que a gente enxerga então na pesquisa, a tal da boquinha do jacaré fechando. Agora, a desaprovação de Lula cai, batendo 51,3%, e a aprovação do presidente sobe para 47,4%, não somam 1,3%. Essa pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 5.032 eleitores entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos trazer então Isabel Mega aqui para a gente comentar juntas esses números. Isabel, no que diz respeito ali à aprovação, desaprovação do presidente Lula, a gente vê um cenário muito parecido com o que a gente já observava nas pesquisas que vieram a público antes da reportagem do Intercept Brasil, mas o impacto, o efeito que a gente vê no desempenho do senador Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo, é bastante forte e acaba contribuindo muito para a estratégia do presidente Lula, né? Com toda certeza, Clarissa. Houve um derretimento de Flávio Bolsonaro, isso é inegável, de acordo com o olhar dessa pesquisa em específico. Vamos lembrar que é o primeiro levantamento que a gente tem depois dos áudios serem revelados. Você pontuou muito bem, o Datafolha do final de semana teve entrevistas feitas antes e depois, a maioria antes da revelação do áudio de Flávio para Daniel Vorcaro. Então, não dá para a gente mensurar muito esse efeito. Agora a gente tem um novo instituto de pesquisa fazendo um levantamento um pouco mais ampliado para a gente entender a que ponto deu esse derretimento. Agora chama a atenção que apesar dessas quedas, que são sim expressivas, porque elas são para além das fronteiras da margem de erro, ainda tem uma parcela significativa do eleitorado que diz o seguinte, que Flávio deve manter
à candidatura. Então isso dá uma espécie de ainda patamar para ver se esse eleitorado, principalmente o eleitorado indeciso, pode vir a ser convencido sobre a lisura de Flávio Bolsonaro nesse projeto à presidência da República. Isso corrobora muito com o que eu estou aprendendo aqui de clima das campanhas. A campanha de Flávio Bolsonaro deve soltar uma nota, a gente vai trazer aqui ao longo do live CNN com comentários e providências a respeito dessa pesquisa Atlas Bloomberg. Então é um primeiro ponto que a gente precisa aguardar o que vai ser divulgado por eles. E do outro lado, qual que é a avaliação da campanha do presidente Lula? Flávio caiu? Caiu. Dá para comemorar? Ainda não. E por que não dá para comemorar, Clarissa? Porque ao mesmo tempo que Flávio cai, o presidente Lula não consegue crescer muito. Você vê que o patamar de desaprovação do governo Lula, ele continua maior do que o patamar de aprovação. Então isso ainda representa um desafio para a esquerda. Teve um crescimento bem interessante, bastante expressivo, de Renan Santos, por exemplo, que está vindo como uma espécie de outsider, né, nesse partido que é o Missão, um partido recém-criado, e ele sobe de 1,6 ponto, ele sobe 1,6 ponto, melhor dizendo, ele sai de 5,3 para 6,9. Por que ele é perigoso para a campanha de Flávio? Porque enquanto ele está ali figurando no primeiro turno, ele pode ajudar a puxar votos de Flávio Bolsonaro, desse eleitor que se sente meio decepcionado diante da revelação de escândalos. Isso pode acontecer com outros presidenciáveis de direita, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, que de todos esses o Caiado foi o que ficou ainda dando um voto de confiança. O Zema partiu para um ataque maior, né? Então, do ponto de vista aqui do que eu vou aprendendo das campanhas, é que a esquerda vê que ainda é preciso aguardar as demais pesquisas. O que eles falam a gente precisa entender qual vai ser o tamanho desse tombo, se ele vai se consolidar ou não, se Flávio vai ter um potencial de recuperação ou não, justamente porque Flávio cai, mas o presidente Lula não sobe. Então isso coloca uma série de desafios que vão nortear, inclusive, as próximas estratégias de campanha do PT. Eles estavam muito com uma ideia de trabalhar muito em temas da economia, em temas da segurança. A gente está vendo esse cardápio de bondades, de lançamentos. Se eles tiverem uma notícia positiva todo dia, eles avaliam que isso pode ter um efeito junto ao eleitorado, ou se tiverem mais de uma. Na semana passada, por exemplo, a gente teve dia em que eles conseguiram ter mais de um anúncio positivo. Então, é por aí que eles vão usando a máquina enquanto é possível para também trazer esse eleitor para mais próximo, usando temas do consumo, da economia, mas olhando também para temas da segurança, porque é justamente a área onde a direita surfa melhor. Então, é um pouco disso. Aqui também, Clarissa, compartilhando com vocês algumas respostas que eu estou tendo nesse momento da campanha de Flávio Bolsonaro, por isso que estou olhando aqui para baixo para ler junto com vocês, né? Algumas fontes dizendo o seguinte: olha, na nossa leitura, esse impacto dos áudios, ele pode ser limitado, ele tende a ser limitado. Então, eles avaliam o seguinte, que talvez ele perca 2 ou 3 pontos no calor dessa crise. Mas eles até comentam aqui, política é emoção e emoção passa. Então, o que eles pontuam o que vai decidir a eleição não é esse retrato de maio, é a fotografia da reta final, ou seja, tentando levantar a bola da campanha para pensar que tem muito chão ainda pela frente para eles trabalharem nessa reação. E eles fazem várias críticas também em relação à metodologia da pesquisa Atlas Bloomberg em relação à direita. É outra crítica que eles estão colocando aqui. Então, a aposta do bolsonarismo é de que eles vão conseguir recuperar o terreno e voltar a serem competitivos no patamar que eles estavam com a candidatura da esquerda. Clarissa, as respostas foram chegando aqui em tempo real no live. Tentei dosar um pouco o que a gente vai ouvindo de um lado e de outro.